Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. Hoje, a gente vai tentar aí pacificar um pouco dessas polêmicas que estão sendo geradas pelo voto aí da ministra Rosa Weber, que discordou em partes aí do ministro Alexandre de Moraes, e também sobre trechos do voto do ministro Alexandre de Moraes que podem gerar confusões ou que podem gerar inclusive novas divergências por um cunho técnico aí mais aprimorado de um outro ministro e até mesmo pelo fato de ter sido sim juntado uma petição nova no processo da revisão da vida toda. Então aí muitas novidades sobre a revisão da vida toda, a gente vai trazer aqui, tentar trazer isso aqui do modo mais simples possível para vocês, mas o assunto de hoje é um pouquinho técnico, mas com muita informação, gente. Então fica aí até o final. Acompanha com a gente o vídeo porque tá valendo muito a pena. Sem mais delongas, meu nome é Luan, a gente senta no INSS Explicado e a gente traz vídeos diários sobre o INSS, sobre os benefícios dos idosos e pede para que você se inscreva no canal. Então vamos lá, polêmica dos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Primeiro ponto controvertido ainda do voto do ministro Alexandre de Moraes, ainda sem entrar na polêmica da Rosa Weber, tá? Ainda lá no voto do ministro Alexandre de Moraes, o termo extinto no item A da proposta de modulação. Gente, vamos lá. Isso que a gente está trazendo aqui, inclusive, deriva de um documento do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que já peticionou no processo para rever textos do voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, benefícios extintos, em que pese eu aqui considere que foi somente uma tecnia do ministro Alexandre de Moraes, quando ele falou extintos, ele queria falar cessado, e eu não tinha me atentado aí também a literalidade da palavra extinto, porque se você for se atentar à literalidade da palavra extinto, são aqueles benefícios que um dia existiram e hoje não existem mais, como por exemplo o auxílio funeral, a aposentadoria do trabalhador rural de baixa renda, que já existiu há muito tempo atrás, entendeu? Espécie 01. E outros benefícios que ao longo do tempo foram extintos, retirados do ordenamento jurídico, ou seja, foram retirados da lei. Esses são os benefícios extintos. E por óbvio, esses benefícios, eles não têm um condão aí de serem revisados, porque eles nem mais existem na legislação, quanto mais aplicar a revisão da vida toda. Então, o que o IBDP, na interpretação deles, traz é que esse nome extinto deveria ser alterado aí, substituído por cessado. Mas aí o IBDP, ele avança, tá? Ele fala aí, o termo extinto refere-se a benefícios que não mais existem no ordenamento jurídico e tá aí no artigo 424, título 6 da instrução normativa, o que é diferente do termo cessado, que remete a benefícios que ainda existem na legislação, mas que não possui mais o fato gerador ou a causa para sua manutenção, como ocorre com os benefícios por incapacidade, quando a capacidade laboral retorna para o cidadão, ou com os benefícios de pensão por morte, quando, por fruto do tempo, o dependente deixa de ser dependente. Por exemplo, o filho que atinge a idade superior a 21 anos de idade. Então, entendendo essa primeira polêmica, o IBDP ele avança para uma coisa que a gente já comentou aqui no canal. O fato de não haver ressalva sobre a palavra extinto, que deveria ser substituído por cessado. Porque se não tem nenhuma ressalva ao benefício cessado, alguns beneficiários vão ter dificuldade de utilizar a revisão da vida toda, mesmo que a revisão da vida toda seja devida. Então, de forma como se encontra redigida a proposta de modulação, há duas hipóteses. O entendimento do tema não se aplica aos benefícios extintos, o que seria totalmente ineficaz, já que tais benefícios não utilizam a Lei 9.87699 em sua concessão, ou o entendimento do tema não se aplicaria aos benefícios concedidos em decorrência de benefício anterior cessado, o que feriria o direito respectivo segurado ou dependente e os trataria de forma desigual aos demais. E eu já falei isso aqui no canal. Lembra que eu dei o exemplo? Se você tem um benefício de aposentadoria que foi cessado por óbito para dar ensejo a uma pensão por morte, ou você tem um benefício de auxílio-doença que virou uma aposentadoria por invalidez. Esses benefícios
tanto a aposentadoria por invalidez quanto a pensão, eles são em decorrência dos benefícios cessados. Um cessado pelo óbito, o outro cessado pela manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez. Esses benefícios eles não poderiam ser revisados. Por quê? Porque esses benefícios aqui que são decorrência do benefício anterior, seja da aposentadoria, seja do auxílio doença, eles não têm PBC, que é período básico de cálculo. E por conseguinte, não pode se alterar a forma que é calculada a revisão. Então, se você faz isso, se você não faz a ressalva, você acaba prejudicando pessoas que teriam direito à revisão da vida toda. Pense você tem um auxílio doença. Se você permanecesse com auxílio doença, você poderia fazer a revisão da vida toda, porque você tem salários anteriores a 94 que são grandes. Mas aí você piora a sua condição e aí você tem que se aposentar por invalidez. Aí seu benefício que foi calculado de maneira errada, ele é cessado para dar ensejo à sua aposentadoria, porque você ficou pior de doença. Você ficou incapaz permanentemente para o trabalho. E aí você não pode fazer a revisão da vida toda? Isso é bem complexo. Então, não seria o caminho. E aí o IBDP entende. Os benefícios cessados e que não servirão da base para a concessão de outro benefício derivado estão excluídos do entendimento, quando ele não deriva para a concessão de outros. Mas faz a ressalva-se de que deve-se garantir o direito de revisão do segurado ou dependente do beneficiário de prestação decorrente de benefício anterior cessado. Ou seja, se você tem um benefício que foi cessado para dar ensejo a um novo benefício, seja a aposentadoria para dar ensejo à pensão, seja o auxílio por incapacidade temporária para dar lugar à aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, deve-se preservar o direito de revisão da vida toda. Essa é a primeira polêmica aí que a gente tem de maneira clara e sistemática, né, para resolver. Propõe assim que o texto seja ajustado considerando a linha de interpretação oriunda das seguintes palavras: estão excluídos do entendimento fixado do tema 1102 a revisão de benefícios previdenciários já cessados, resguardado o direito quando a concessão de outra prestação e manutenção for deste decorrente, observada a prescrição e a decadência em relação ao beneficiário originário. Esse é o texto que o IBDP sugeriu e é algo que a gente já havia discutido. Todo mundo que assiste os vídeos até o final sabe que a gente traz informações muito preciosas no meio do vídeo e a gente já tinha trazido que isso seria uma polêmica, e o IBDP, que aí atua como amicus curiae, ou seja, é aquela entidade que tem aí o cunho técnico para poder ajudar o STF a tomar a melhor decisão, já se pronunciou acerca desse processo. Dos efeitos retroativos do item B, o INSS defende nos embargos de declaração que não devem ser operados efeitos retroativos do entendimento fixado no tema 1102, porém restou claro que o voto não acatou tal intenção. E aí o ministro Alexandre de Moraes não acatou. Esse é o primeiro ponto, né? O ministro Alexandre de Moraes não acatou essa parte, né, de que não deveriam ser operados efeitos retroativos. O item B do voto dispõe que estão excluídos do entendimento fixado no tema 1102 a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitado em julgado. Aplicam-se às próximas parcelas a cláusulas rebus sic stantibus para que sejam corrigidas, observado-se a tese fixada neste linde case a partir da data do julgamento do mérito. Lembro a você que a gente também já comentou aqui que as causas transitadas em julgado que foram utilizadas cálculos de referências errados ou que até acatou a revisão da vida toda, mas não acatou do jeito certo, não caberia ação rescisória por conta disso e as correções seriam feitas dali para o futuro, considerando o que fosse definido no voto, né? E isso ficou pacificado. A primeira parte do texto, a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas quitadas por força de decisão já transitada e julgada, está gerando uma certa dúvida de interpretação. Dúvidas essas razoáveis. Por quê? Porque não se faz menção de que tipo de decisão é essa.
Óbvio, a gente entende que o ministro relator queria falar do tema 1102, mas ele não deixou isso claro, então dá margem a interpretações de que possa ser qualquer decisão judicial, qualquer decisão que tenha disposto expressamente sobre o tema, qualquer decisão que condenou o INSS a conceder ou a revisar benefício, inclusive quando a causa de pedir não envolveu o tema da revisão da vida toda, decisão que condenou o INSS a conceder ou revisar o benefício, mas indeferiu o cálculo com base no entendimento fixado no tema 1102 em razão do pedido expresso. Então surge todas essas dúvidas, dessas possibilidades do que seriam essa primeira parte aí, né, quando ele fala de decisão transitada em julgada, porque ele não fala qual tipo de decisão é. Então, por uma análise mais profunda dos autos, o IBDP entende que o nobre relator pretende excluir do entendimento fixado no tema 1102 que os valores já pagos em razão de decisão judicial sejam revistos, ou seja, só os do tema 1102, protegendo a coisa julgada. Tema 1102, revisão da vida toda, tá? E os processos já arquivados. Entretanto, caso a decisão já transitada em julgada não tenha disposto sobre o entendimento fixado no tema 1102, não seria o caso de excluir os efeitos retroativos. Então, se foi revisado o benefício por um outro motivo, eu tenho uma aposentadoria que foi revisada porque o INSS não reconheceu um dos meus PPPs, e se reconhecesse um dos meus PPPs, eu teria ali a aposentadoria especial, e com a aposentadoria especial eu receberia mais. Meu benefício foi revisado, eu recebi valores por conta disso, mas se eu der entrada na revisão da vida toda, de novo, para revisar por outro motivo, se essa ressalva não for feita, eu não vou poder receber os atrasados. Seria esse o caminho? Claro que não. Não é assim que o IBDP entende, não é assim que eu entendo também. Pelo que se percebe, o relator buscou uma forma de proteger o estado da coisa julgada e, ao mesmo tempo, garantir ao cidadão o exercício do direito que até então não tinha sido firmado pelo Poder Judiciário, emprestando efeitos de actio nata ao julgamento do dia 1/12/2022. Então, o que ele quer fazer aqui se você tratou da revisão da vida toda já lá atrás e já teve favorável, mas não foi de acordo com esse tema, beleza, você não vai receber retroativo, vai pegar dali para frente, do julgamento para frente. Mas se for de outro tema a revisão, poderia correr o risco de cair nesse mesmo parágrafo, porque não está nessa mesma modulação, desculpa. Então, porque não tem nenhuma ressalva. E não é isso que se quer. Esta parece ter sido a solução encontrada pelo relator para proteger o direito daqueles que tiveram decisões negativas em torno do entendimento pacificado do tema 1102, pelo que poderão valer-se do direito sem a necessidade de ação rescisória da sentença de improcedência já transitado em julgado. Então, aquela galera que tomou bomba na revisão da vida toda vai poder dar entrada de novo, tá? Sem aí ter dificuldades. Só que aquela galera que foi favorável, mas não foi 100% favorável, é que vai ter aí implicações. Entendimento em linha contrária, no sentido de que quando o segurado não terá direito aos efeitos retroativos desta revisão, quando por qualquer razão tiver recebido parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão de trânsito em julgado, que é aquele caso que eu acabei de falar, né? Você recebeu por outro motivo, mas isso impede de você receber o retroativo da revisão da vida toda. Faz nascer uma perda de direito aos efeitos financeiros retroativos contra qualquer segurado que tenha ingressado e ganho qualquer ação judicial, situação que, repita-se, não guarda nenhuma lógica, nem segundo o que o IBDP fala, nem segundo o que Luan aqui vos fala. Luan entende também igualzinho ao IBDP. Nesta linha, estaria se punindo quem ingressou e ganhou qualquer ação contra o INSS, mas não parece ter sido essa a vontade do voto. Eu falei sobre isso também, que o fato de não poder ações rescisórias ou realmente não poder aí você revisitar processos de indeferimento ou processos que não estão 100% de acordo com a revisão da vida toda, poderia gerar esse sentimento de punição para aqueles que deram entrada lá atrás. Então, isso aí já está sendo buscado pelo IBDP para que não aconteça. De outro lado, o segurado que nunca ingressou com qualquer ação contra o INSS teria exigido seu direito ao entendimento fixado do tema 1102 com efeitos retroativos preservados. Ou seja, aquele que se movimentou antes e que pelo fato de ter se movimentado antes e o tema não está maduro, tomou sua bomba,
seria prejudicado em relação ao cara que se movimentou depois e entrou no processo, inclusive com o processo de revisão da vida toda depois. Isso não parece ser lógico e foge à máxima do direito não socorre aos que dormem. Foge completamente a essa máxima. Portanto, buscando a efetiva pacificação do tema e com vistas a evitar a propagação de novas conturbações processuais acerca dessa interpretação, o IBDP propõe que o texto seja ajustado considerando linha de interpretação oriunda das seguintes palavras: estão excluídos do entendimento fixado o tema 1102, a revisão de benefícios previdenciários já cessados, resguardados o direito quando a concessão de outra prestação for deste decorrente, observada a prescrição e a decadência em relação ao benefício originário. Quando ele faz essa ressalva é porque no outro trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes já tem lá o quê? O termo de resguarda a prescrição e a decadência. E essa prescrição e decadência tem que ser analisada para o benefício que já foi cessado anteriormente. Então, lembra, se você tem uma aposentadoria que deu ensejo à pensão e você quer revisar a aposentadoria para melhorar a pensão, a decadência e a prescrição vai ser avaliada da aposentadoria, tá bom? Não da pensão. Então tem esse detalhe. E aí, para o tema que a gente vinha discutindo, temos a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão judicial, já transitada em julgado, cuja causa de pedir expressa seja exclusiva ou cumulativamente o entendimento fixado no tema 1102, ou seja, que trate efetivamente sobre a revisão da vida toda, aplicando-se às próximas parcelas a cláusulas rebus sic stantibus, para que sejam revisados e observando-se a tese fixada nesse leading case a partir da data do julgamento do mérito. Então, perceba você que é para os casos da 1102 que foram favoráveis e que já se recebeu uma diferença, é que você recebe dali por diante. Só desses casos. E aí a gente entra na terceira polêmica, que aí já é no voto da ministra Rosa Weber. Mas é daqui a pouquinho, porque o IBDP também traz aí uma outra possibilidade de textos, efeitos financeiros retroativos de decisão judicial já transitada em julgado, que julgou improcedente o entendimento fixado no tema 1102, restando garantida as próximas parcelas do benefício a cláusulas rebus sic stantibus, sem a necessidade de ação rescisória, para que sejam revistas, observando-se a tese fixada nesse lead case, com efeitos financeiros a partir do julgamento do mérito. Aqui eu abro um ponto de discordância do IBDP, tá? Ele propõe isso, mas eu acho que para os julgados improcedentes não deveria ser utilizado aí o impedimento do retroativo, tá? Então, para mim, aquilo que merece guarita é o item B primeiro proposto, somente para os casos transitados em julgados que pedem ali 1102, aplicando para as próximas parcelas, ou seja, se é aplicando para as próximas parcelas, é aqueles casos que foram julgados favoravelmente, né? E eu aqui abro um ponto de divergência. T. Revisão e pagamento de parcelas de benefício quitada à luz ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se consequência o pagamento de diferenças anteriores até a 13 de 4 de 2023. Esse é o pedido do INSS, tá, gente? Isso aqui é o pedido do INSS. O INSS pediu isso. Só que, entrando no voto da ministra Rosa Weber, que utiliza aí, para tanto, esse pedido do INSS para analisar uma divergência acerca das datas, como foi dito, né? Por muito dito aí na internet, é só uma divergência de data e tudo mais. Assim, eu espero que esse entendimento prospere, porque eu discordo completamente desse posicionamento da ministra Rosa Weber. Mas é preciso olhar para esse pedido. É preciso olhar para esse pedido e para a interpretação da ministra Rosa Weber sempre com um olho no voto dela e um olho no tema 999. Então vamos lá. Tema 999 do STJ. O tema 99 do STJ trata sobre a revisão da vida toda em sede de embargo, em sede de recursos repetitivos lá no Superior Tribunal de Justiça, tá? Então,
que acontece? A revisão da vida toda chegou como tema no STJ. E como tema do STJ, o que foi abordado? Durante muito tempo, o STJ era contrário à revisão da vida toda. E somente na publicação do acordo no dia 17/12/2019 é que essa tese passou a vigorar como uma tese de permissibilidade. Tá? E aí, obviamente, esse tema foi devido à grande repercussão constitucional e devido a grande conflito aí de entendimento justamente da corte que estava interpretando a lei federal, chegou ao STF para ser decidido de uma vez por todas. O que acontece nesse caso? O STJ, durante um período de tempo, considerou que o INSS estava fazendo o cálculo de maneira correta ao não considerar as contribuições anteriores a 94, por entender de que isso não trazia prejuízo ao cidadão. E aí houve a mudança do entendimento a partir do dia 17/12/2019, e por isso que a ministra Rosa Weber, ela fica citando essa data, porque ela diz assim, ó, se o INSS, o que ela quer dizer? Se o INSS tinha um autorizativo do STJ para poder fazer o cálculo conforme ele vinha fazendo, porque o STJ à época discordava da revisão da vida toda, o INSS não pode ser penalizado por isso, porque ele tinha um comando de uma corte suprema, de uma corte superior, para fazer daquele jeito. Então o INSS passa a errar com toda a clareza do nome erro, quando o STJ diz assim, INSS, você deve aplicar a revisão da vida toda. E ele não faz aí a sua conduta de reorganização para dali por diante começar a conceder os benefícios de maneira correta. Por isso essa data está como limite. Quando você lê o voto, não leia só o resumo do voto, tá? Não, leia o voto da ministra Rosa Weber. Quando você lê o voto da ministra Rosa Weber, você começa a prestar atenção de maneira muito clara do que ela quer dizer. Então vamos lá, as palavras da Rosa Weber. O acolhimento integral da pretensão veiculada teria o efeito de nulificar em parte o decision do STJ e do STF. Qual é a pretensão? Qual é a pretensão nesse caso, meu? A pretensão seria não pagar retroativo nenhum. O INSS está dizendo aqui, ó, revisão e pagamento de parcela de benefício que está da luz ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de diferenças anteriores a 13/4/2023. O que ele está dizendo é o seguinte: a gente tinha o INSS está dizendo, o entendimento que se tinha antes era que não podia. Agora vocês estão me dizendo que pode. Não tem um porquê pagar retroativo. Aí o que a ministra Rosa Weber está falando aqui? O ministro Alexandre de Moraes não acatou isso aqui, tá, gente? Ele não acatou isso aqui. Ele nem falou sobre isso aqui, ele não acatou isso aqui, tá? Como ele não acatou isso aqui, ia pagar retroativo inteiro. Então vamos lá. Se ia pagar retroativo inteiro, vamos pro o que a ministra Rosa Weber está falando, ó. Eu vou tratar sobre esse seu pedido aqui, trazendo uma discordância do ministro Alexandre de Moraes. E aí ela traz: se eu acolho integralmente o que o INSS pediu, eu tô jogando a decisão do STJ no lixo, prejudicando todos aqueles que recorreram de forma legítima ao Poder Judiciário e pautaram sua conduta na prevalência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o rito dos recursos repetitivos. Como acentuei acima, desde 17/12/2019, o INSS já tinha uma sinalização clara do Poder Judiciário que sua conduta desde então não estava amparada na interpretação conferida pelo STJ às normas aplicáveis. Ou seja, o INSS tinha uma indicação clara de que ele estava fazendo o cálculo errado se não considerasse as contribuições anteriores ao 94, ou seja, se não aplicasse o cálculo da revisão da vida toda. Então, o que é que a ministra Rosa Weber quer aqui? O que a ministra Rosa Weber quer aqui? Ela quer dizer o seguinte, ó. Desde o dia 18/12/2019, o INSS já deveria estar aplicando a revisão da vida toda. O tema chegou aqui para a gente pacificar, mas o STJ já tinha dito que podia. Se podia, você tinha que estar aplicando. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça sobre rito de recurso repetitivo é vinculante. Tem efeito vinculatório, traz realmente
imposições aí à administração pública. Então você já deveria estar fazendo. Se você não está fazendo, você vai ter que arcar com risco. Se você vai ter que arcar com risco, você vai arcar com risco do momento em que você sabia que deveria fazer diferente. Ou seja, a partir do dia 18/12. E é por isso que eu vim aqui dizendo a você que os retroativos seriam pagos a partir do dia 18/12 de 2019. O que poderia... Não é que a ministra discorda dos períodos decadenciais, não, tá, gente? A decadência, a prescrição, ela concorda e tudo mais, mas ela tá fixando também um outro limite, não é baseado na prescrição e na decadência. A vinculação que eu fiz percebam que apesar de você ter a prescrição em 5 anos, possa ser que a depender do momento em que você esteja aí, você tem aí uma redução dos valores retroativos. Por quê? Porque da leitura do voto da ministra, dá a entender de que ela está dizendo assim, o INSS só está errado do dia 18 para frente, porque do dia 17 para trás, ele estava seguindo o que o STJ dizia, que não podia revisão da vida toda. Então, é isso que transparece do voto dela. Tem muita gente dizendo que isso só foi uma interpretação de data, que pererê caixa de fósforo, que não mexe no termo prescrição e decadência. Realmente, não mexe no termo prescrição e decadência. Até porque a prescrição e a decadência vai ter que ser analisada para aquelas pessoas que deram entrada do dia 26/6 de 2019 para trás. Porque a ministra Rosa Weber, ela diz... Quem entrou antes da polêmica do STJ, do dia 26/6 de 2019 para trás, vai receber respeitado a prescrição e a decadência. Por quê? Porque vai receber tudo mesmo. Porque antes dessa polêmica chegar no STJ, o que é que era? Era o que deveria ser aplicado na lei. O que é que deveria ser aplicado na lei? O que é que deveria ser aplicado na lei? Deveria ser aplicado na lei a revisão da vida toda. Aí a polêmica chegou no STJ. Primariamente, o STJ disse, concordo com o INSS. Então, nesse lapso temporal em que o STJ disse que concordava com o INSS não estava fazendo nada de errado. Então, as concessões que ali não estavam sendo feitas de maneira inequívoca. Tá? Então, quando o STJ levanta essa divergência, abre margem para que o INSS possa dizer assim, se o próprio STJ concordou comigo, esse tempo todo eu estava fazendo certo. E aí o que a ministra quer é justamente isso, quem não reclamou antes vai ser penalizado. E aí, como é que vai ser penalizado? Poxa, se o STJ disse que estava certo o INSS fazer, o INSS fez porque estava certo. E aí... Se você não entrou até dia 26/6 de 2019 para trás, você entra nesse bolo de quem só vai receber do dia 18 para frente. Isso tem a ver com prescrição? Isso tem a ver com decadência? Não, mas por similaridade você diminui o período que você receberia o retroativo. Eu espero ter sido claro, mas é um tema difícil, é um tema que ainda vai dar muito pano para manga. Talvez o próprio IBDP faça aí uma ressalva como amicus curiae desse ponto para poder haver maiores esclarecimentos. Talvez a própria Rosa Weber faça uma adição ao seu voto, mas se você ler o voto dela inteiro, é isso que dá a entender. Então, obviamente, a gente aqui não é dono da verdade, a gente aqui tá... como vocês, tentando trazer aí a melhor explicação possível, trazer um pouco do conhecimento técnico que a gente tem para que vocês possam estar melhores informados, mas é interessantíssimo a gente acompanhar as cenas dos próximos capítulos e quem é que vai se pronunciar aí acerca da decisão do voto da ministra Rosa Weber de maneira formal, tá? A questão de mas é só um ajuste de data, mas assim, a pergunta é por que tá se colocando essa data, entendeu? Tem que entender que o voto sozinho não lhe dá muita coisa. Aí você tem que ir para o tema 999. Para além do tema, você precisa ir para o voto espelhado do ministro Alexandre de Moraes e fazer essa interpretação. A minha interpretação não necessariamente é a interpretação que vai vigorar, até porque tem outros ministros que podem levantar outras divergências, mas até aqui é o que a gente consegue inferir de toda essa situação, mas a gente está aberto ao diálogo, é bom a gente colocar aí, é bom, inclusive,
talvez vocês que já estão aí com os processos de revisão da vida toda, mostrar esse vídeo pro seu advogado para ver o que, é que ele acha do que eu estou dizendo, se ele tenta te explicar de uma outra maneira, e você volta aqui nos comentários para poder enriquecer o nosso debate. Agora é aquilo, é enriquecer o debate, né, gente? Não é dizer, eu discordo de você porque eu discordo de você. A gente tem que aí tá crescendo junto. Então, muito obrigado, esteve no NSS Explicado. A gente pede para que você se inscreva no canal, que você deixe o seu joinha, que você ative o sininho de notificações para ficar por dentro da revisão da vida toda e de todos os direitos dos idosos e direitos previdenciários.